Questão de número 11. Um fio condutor está fixamente colocado na região entre os polos de um ímã. A figura abaixo representa o corte da região interior que mostra o campo magnético uniforme, desprezando os efeitos de borda, e o fio entrando perpendicularmente no plano da página. Beleza, galera? Aqui eu tenho alguns detalhes já para marcar, beleza? O campo aqui magnético é uniforme entre os polos norte e sul. E o fio aqui ele está entrando perpendicularmente no plano da página. No caso, ele está entrando perpendicularmente aí no plano da tela do seu celular, no plano da tela do seu computador. O campo magnético, vocês sabem que as linhas de força ou as linhas de campo, elas saem do norte e entram no sul. Saem do norte e entram no sul, como a figura aqui, como a figura está mostrando para a gente. Em dado instante, uma corrente elétrica começa a fluir pelo fio no sentido, isso aqui é importante, no sentido para dentro da página. A alternativa que melhor representa a figura final das linhas de campo magnético é... Galera, aqui nós vamos ter o seguinte. Nós temos o campo magnético gerado por esse ímã aqui. E nós também vamos ter vetores, campo magnético, gerados pelo próprio fio que está bem aqui no meio. Esse fio, quando ele for atravessado por corrente elétrica vai produzir um campo magnético. E esse campo magnético, também sendo vetor, vai se somar ao campo magnético já existente. Então, galera, ele quer que a gente mostre aqui qual dessas figuras aqui melhor mostra o campo resultante. Porque eu vou ter o campo que já está gerado aí pelo norte, pelos polos norte e sul, e vou ter o campo gerado pelo fio. Então, ele quer saber aqui qual seria a melhor figura que representa o campo resultante, ou as linhas de campo magnético que vai resultar da interação entre o vetor campo magnético do fio e o vetor campo magnético que já está posto aí e que é dito uniforme. Se a corrente elétrica está para dentro no fio, no sentido para dentro da página, então o sentido do campo magnético gerado pelo fio será o indicado pela regra da mão direita. Então, você vai pegar o seu polegar e colocar na direção e no sentido em que está fluindo a corrente elétrica. Então, se a corrente elétrica está para dentro do plano aí da sua tela, do seu smartphone, então você vai pegar o seu polegar e colocar para dentro aí da tela do seu smartphone. Os 4 dedos vão abraçar o fio. Os 4 dedos vão dar o sentido das linhas de campo, ou seja, o sentido e a direção do campo magnético ao redor desse fio. E você vai perceber aqui o seguinte, que quando você fizer isso aqui para este fio, tá certo? Você vai ver que o sentido e a direção das linhas de campo vão ser essas aqui. Então, você vai ter esse sentido aí para o campo magnético gerado pelo fio. Esse campo magnético vai se somar ao campo magnético que já existe devido aos polos norte e sul dessa região aqui. Okay? Então, ele está falando aqui de soma de vetores. Se você observar, você já pode eliminar algumas alternativas aqui. Como assim? Vejam que o sentido do campo magnético gerado pelo fio é o sentido horário. Vejam a alternativa A. Na alternativa A, as linhas de campo estão no sentido anti-horário. Mas nós vimos agora há pouco que o sentido do campo é no sentido horário. Então, você já pode eliminar essa alternativa aqui. A mesma coisa a letra D de dado. A letra D de dado, vejam que o sentido aqui dos campos estão no sentido, ao redor do fio, estão no sentido anti-horário. Então, também você já pode eliminar essa daqui. Nos restando a B, a C e a E. Galera, isso é uma estratégia. Se você tem dúvida ou não sabe a questão e você precisa chutar, você tem que aumentar a sua probabilidade de chance de acertar. Se você tinha 5 possibilidades aí, tá certo? Uma em 5, agora você tem uma em 3.
tá certo? Você tem uma possibilidade em 3, que é a letra C, B ou E. Então, só a probabilidade de acertar, ela aumenta, bastando você ter alguns conhecimentos, tá ok? O conhecimento básico aí. Então, vamos lá. Qual seria a letra B, a letra E ou a letra C? Bom, para a gente definir qual seria a correta, a gente tem que entender, por exemplo, que se eu tenho dois vetores aqui, por exemplo, se eu tenho dois vetores aqui na mesma direção, esse vetor, que eu vou chamar de vetor 1, e esse vetor 2, o vetor resultante deles vai ser um vetor maior do que eles dois, porque eu vou estar somando eles dois. Esse aqui é o vetor resultante, vai ser um vetor mais intenso. Por outro lado, se eu tiver aqui, por exemplo, o vetor 2 num sentido e o vetor 1 no sentido contrário, porém o vetor 2 ele é maior, mais intenso que o vetor 1, então o vetor resultante ele será na mesma direção e no mesmo sentido do vetor 2, só que menos intenso que o vetor 2. Beleza, galera? Se eu tiver dois vetores na mesma direção, só que em sentidos opostos, e eles forem iguais em intensidade, se eles tiverem o mesmo tamanho, quando eu for somar eles, quando eu for fazer a soma vetorial, um vai anular o outro, ou seja, não vai aparecer nenhum vetor aqui, ou seja, o vetor vai ser anulado. Não vai aparecer um vetor resultante aqui, vai ficar vazio. Tranquilo? Se eu tiver, por exemplo, aqui dois vetores perpendiculares um ao outro, por exemplo, o vetor 1 e o vetor 2 perpendiculares um ao outro, o vetor resultante será um vetor nesse sentido aqui. Esse aqui seria o vetor resultante, ou seja, esse aqui some e aparece esse vetor bem aqui. Se eu tiver dois vetores perpendiculares, porém o vetor 2 maior, mais intenso que o vetor 1, a resultante também vai ser aqui no centro, só que ela vai ser mais deitada para o lado V2. Por quê? Porque o V2 é um vetor mais intenso, é o maior vetor. Se eu tiver uma outra situação como esta aqui, na vertical sendo mais intenso que na horizontal, ou seja, o vetor 1 sendo mais intenso que o vetor 2, o meu vetor resultante será mais inclinado para a vertical. Beleza? Bom, sabendo isso, tá certo, galera? E pelo desenho que a gente já viu aqui, por esse nosso desenho aqui, tá certo? Nós podemos tentar verificar como seria este vetor, esta figura, esta imagem. Vamos tentar ver aqui como seria esta imagem. Bom, aqui, se nós formos ver, aqui em B, tá certo? Aqui em B, o sentido das linhas de campo no fio estão corretas, que é o sentido horário. Aqui em cima, eu teria esse sentido do campo magnético gerado pelo fio. E nesse mesmo sentido, também tem o gerado pelo ímã aí. Então, eu teria aqui dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido. Então, eles se tornariam um vetor mais intenso. Eu teria um vetor mais intenso. Então, é por isso que aqui em cima, galera, parece que as linhas elas estão mais intensas, elas estão mais juntas umas das outras. É porque acontece uma soma desses vetores bem aqui em cima. Tanto do fio quanto da disposição desse ímã aqui. Já aqui embaixo, galera, veja que eu tenho do ímã, eu tenho o campo magnético nesse sentido bem aqui. Beleza? Só que do fio eu tenho um campo magnético no sentido contrário.
por causa que as linhas de forças elas estão no sentido horário. Então, nesse ponto aqui, um vai anular o outro. Por isso que nessa região bem aqui do centro não aparecem linhas, porque um anula o outro. Então, bem aqui nessa região vai anular, na região de baixo nós vamos ter uma região vazia e em cima nós vamos ter uma região mais intensa. A letra B de bola é a letra correta, ok? Vejam que aqui eu tenho, na letra C, eu tenho duas regiões vazias, o que não é verdadeiro. Embaixo, tudo bem, cancela, porque estão em sentidos contrários, mas aqui não. Aqui um vetor soma com o outro, beleza? E aqui na letra E está errado, por quê? Porque vejam que tem uma região intensa aqui. É como se não se anulassem os vetores aqui embaixo. Então, essa alternativa também está incorreta. Tranquilo? Bom, você pode fazer algumas análises mais profundas sobre isso. Bem aqui eu tenho o campo gerado pelo ímã. E para baixo, nessa posição, eu tenho o campo gerado pelo fio. O campo resultante será o campo, como eu falei aqui no meio, que é justamente essa linha bem aqui, mais ou menos essa linha bem aqui, que aparece na figura. Questão de número 12. Em relação ao magnetismo e suas propriedades, assinale o que for correto. A direção do campo magnético produzido por um fio retilíneo muito longo, transportando uma corrente elétrica, é paralela ao eixo do fio. A direção de um campo magnético e o sentido ele é dado pela regra da mão direita. Dependendo do sentido em que essa corrente elétrica estiver fluindo, o sentido do campo magnético ele pode ser tanto horário quanto anti-horário, mas ele sempre obedece à regra da mão direita, em que o polegar aponta para o sentido da corrente elétrica e os 4 dedos abraçam o fio e dão o sentido das linhas de força, ou o sentido do campo magnético. A direção do campo magnético ela sempre vai ser perpendicular ao fio e não paralela. Ela sempre vai ser perpendicular ao fio. Se você observar na imagem aqui embaixo, corrente elétrica estiver, por exemplo, aqui no sentido para cima, o polegar vai apontar para o sentido da corrente elétrica e os 4 dedos vão dar a direção e o sentido do campo magnético. Eles vão dar o sentido das linhas de força, das linhas de campo. Então, nesse caso, o sentido do campo magnético será no sentido anti-horário. Para este caso bem aqui, em que a corrente está para baixo, o polegar vai apontar no sentido da corrente elétrica e os 4 dedos vão dar o sentido do campo magnético, que nesse caso é o sentido horário, beleza? Se eu for olhar aqui nesta figura de cima, ok? E dizer que a corrente elétrica ela está saindo do plano da tela do seu smartphone, nós vamos perceber que o polegar ele aponta aqui para fora e o campo magnético sempre vai ser perpendicular a esta linha. Veja que o campo magnético sempre ele vai ser perpendicular a esse fio, ou seja, sempre ele vai fazer 90 graus. Sempre ele vai fazer 90 graus. Se eu tivesse, por exemplo, um campo magnético bem aqui, ele iria fazer 90 graus com o fio, sempre perpendicular. Se for bem aqui, por exemplo, ele também é perpendicular ao fio. Tudo bem? Então, essa afirmativa ela está incorreta. 02. Cargas elétricas em movimento e fios transportando corrente elétrica na presença de um campo magnético podem sofrer o efeito de uma força magnética. Galera, essa aqui está correta. 4.
uma carga elétrica em movimento produz apenas campo magnético? Não, galera. Pelo que a gente já tem estudado, carga elétrica em movimento produz campo magnético, mas também produz um campo elétrico não eletrostático, beleza? Então essa daqui está errada. Ela está incompleta, na verdade. Ela não produz somente ou apenas campo magnético. 8. O magnetismo está relacionado com a eletricidade, pois o movimento de cargas elétricas produz campo magnético. Correto, isso daqui está correto. Então, ok? O magnetismo ele está relacionado com a eletricidade, pelo que foi estudado já. O movimento das cargas elétricas, não somente através de um fio, numa corrente elétrica, ou até mesmo dentro do próprio material magnético, ele pode produzir um magnetismo dentro desse material. 16. A função do núcleo de ferro inserido no interior de uma bobina elétrica é aumentar o valor do campo magnético produzido em relação à situação sem o núcleo de ferro. Galera, uma bobina, vocês sabem que é um fio dando voltas aqui, ou várias espiras, né? Uma colada na outra. Quando ela está vazia, quando não tem nada aqui dentro, ela vai produzir um campo magnético. Haverá um campo magnético aqui dentro. Haverá um campo magnético aqui dentro, com certeza, se ela não tiver nada dentro. Agora, se você inserir um núcleo de ferro, ou seja, se você inserir, por exemplo, um prego aqui dentro, eu vou colocar um prego aqui dentro, um prego de ferro, tá certo? E vou enrolar esse fio nesse prego. Será que esse campo magnético ele vai aumentar a sua intensidade? Eu digo que sim, galera. Sim. Por quê? Porque esse campo magnético que já passava através dessa bobina, ele vai alinhar os ímãs elementares que estão dentro desse material, desse ferro. E esse campo magnético ele vai aumentar, ele vai ser potencializado. Então essa afirmativa aqui também está correta. A soma aqui vai dar 2 mais 8, 10, mais 16, 26.